Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre os sonhos estranhos durante a quarentena. Você tem tido sonhos estranhos? O que será que o nosso subconsciente está aprontando? Sobre esse assunto eu converso hoje com a doutora Evangelina Vieira, neuropediatra. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda, boa noite. Oi, Roberta, boa noite, tudo bem? Obrigada. Também Boa converso com noite a a jornalista todos. Vera Leon. Tudo bem, Vera? Tudo bem, Roberta? Tudo bem, doutora Evangelina? Boa noite a todos. Tudo bem, Vamos começar Vera? então falando um pouquinho sobre o que está acontecendo. Muita gente tem tido sonhos estranhos nessa quarentena. Para a gente entender um pouquinho melhor como é que o cérebro funciona, doutora Evangelina, o que significa o sonho? Por que a gente sonha? Então, o sonho até hoje é uma coisa muito estudada, né? E há várias teorias para explicar os sonhos, para tentar explicar. Então, a teoria da ciência fala que os sonhos são criações da mente, né? E que se sabe que durante o sonho, várias áreas do cérebro, elas são ativadas, como memória, as criações, os medos, as angústias. E que também durante o sonho, o cérebro ele faz novas conexões, ele consolida a memória e consolida algumas lembranças. Então isso significa o sonho para a gente, é isso? Isso mesmo. Todo sonho, Vera, tem um significado? Todo mundo sonha? Todo mundo sonha, né? Se nós não sonhássemos, eu acho que a gente ficaria louquinho, né? Porque é uma atividade cerebral, mas ela também atua na dimensão emocional do indivíduo, né? É pelo sonho, e aí eu estou falando, lógico, dentro de uma abordagem analítica da psicologia junguiana. O sonho traz para a consciência aquilo que nós não estamos conseguindo trabalhar na vida acordada. Então, é preciso sonhar até para poder elaborar esses conteúdos não identificados, às vezes, ou não aceitos na vida acordada. Então, todos nós sonhamos. Algumas pessoas não lembram dos sonhos. E que eles têm significado? Sim, sempre tem. Né? O inconsciente está trazendo um conteúdo que o sonhador precisa olhar e entender como é que aquilo conversa com a realidade dele acordado. Alguns sonhos são muito óbvios, né, no sentido do seu enunciado, digamos assim, e outros, às vezes, se perdem em imagens que não fazem muita conexão entre si, e aí o sonhador fica meio confuso na hora que ele tem que olhar para isso. Às vezes precisa de uma ajudinha para ter essa interpretação, né? Doutora Evangelina, a Vera estava falando que todo mundo sonha, mas a gente pode não lembrar, às vezes, do sonho. Por que tem pessoas, então, que não lembram do que sonharam? Como é que isso funciona Sim, no nosso cérebro? sim, isso pode acontecer e acontece muitas vezes, né? E normalmente a pessoa quando lembra, ela lembra do último sonho, porque é necessário para que assim que o sonho acabe, a pessoa desperte em até 10 minutos, para que ela ative a memória e ela consiga lembrar do sonho. Porque o sonho, ele se dá de uma forma inconsciente. E para a memória, ela precisa da consciência. Então, por isso que você precisa de um determinado tempo para que você consiga lembrar. E, por exemplo, você teve um sonho. Se você foi um sonho interessante, você anota, porque depois, no decorrer de algumas horas ou de alguns dias, muitas vezes você esquece do sonho. Porque para o cérebro, o que não é importante, ele acaba deixando um pouco de lado. Então, por isso que muitas vezes também depois a gente esquece, a gente lembra logo que acorda, passando algum período a gente acaba esquecendo. Agora, a Vera é especialista em sonhos, né, Vera? Inclusive tem um trabalho muito interessante relacionado aos sonhos. E eu gostaria que você ajudasse, Vera, a trazer que elementos a gente pode, então, elencar para compreender o significado dos nossos sonhos. Tem algum tipo de interpretação básica que se pode dar para os sonhos? Olha, uma interpretação básica e que seja generalizada, digamos assim, não tem, porque o sonho é do sonhador. Agora, que há uma dificuldade de olhar o sonho e entender o que ele está contando, existe sim. Por quê? Porque o sonho fala por uma linguagem simbólica,
E nós olhamos de um ponto de vista lógico, racional do ego. Então, eu preciso entender o que aquele símbolo está contando para mim, o que ele representa para mim, porque, sabe, o celular pode estar aparecendo no meu sonho de um jeito, no seu sonho de outro jeito, e no sonho, sei lá, da minha mãe de um outro jeito, justo ela que não tem celular, mas ela pode sonhar que está com o celular na mão. Então, é preciso olhar o símbolo e trazê-lo para a realidade do sonhador no contexto de vida atual. Agora, Vera, nesse momento que a gente está vivendo, um momento de isolamento social, um momento de muito medo, muita incerteza, as pessoas perdendo familiares, alguns doentes, perdendo emprego, enfim, um caos geral. Isso a gente percebe que tem interferido muito nos sonhos das pessoas, né? A gente tem, acho que os sonhos da quarentena, se é que a gente pode dizer assim, será que a gente está vivendo uma espécie de delírio coletivo? O que a gente pode falar em relação a isso? Eu não sei se eu chamaria de delírio coletivo, porque, na verdade, a gente está vivendo uma realidade, né? Não é um delírio, é uma realidade, mas que está trazendo à tona uma sombra, e aí também usando uma linguagem junguiana, uma sombra muito poderosa, porque nós estamos lidando com a doença, a morte, a dor, o luto não realizado, a perda de tudo aquilo que a gente tinha como referência de segurança, que é o emprego, que são as relações, os vínculos afetivos. Então, nós estamos dentro de uma realidade extremamente chocante, impactante. E isso está se refletindo, sim, no nosso sono e nos nossos sonhos, ainda bem, né? Ainda bem. Porque como é que você lida com todo esse cenário mundial e que agora está instalado no Brasil e, particularmente aqui, sendo conduzido de uma maneira que agrava esta sensação de insegurança, porque não há uma coordenação, não há um movimento que dê ao brasileiro, digamos assim, uma sustentação, sabe? Alguém está no comando do barco e a gente vai atravessar a tempestade. Nós também não estamos sentindo isso. Então está meio que cada um por si, né? E realmente Deus por todos. Deus por todos, é assim que a gente espera, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre os sonhos da quarentena. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são os sonhos da quarentena. O que está acontecendo com o nosso inconsciente? Sobre isso eu converso hoje com a doutora Evangelina Vieira, que é neuropediatra, e com a jornalista Vera Leão. Doutora Evangelina, a gente estava falando sobre esse período de quarentena, de insegurança que a gente está vivendo e o quanto isso tem modificado os nossos sonhos, interferido nos nossos sonhos. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho agora sobre o nosso sono. O quanto essa situação, essa realidade que a gente tem vivido tem interferido na qualidade do sono. Para a gente ter uma boa qualidade de sono, é preciso que a gente siga algumas orientações, algumas regras, faça uma higiene do sono. Então, isso, e agora nesse momento, isso tudo tem se modificado. Uma das coisas é manter uma rotina. A nossa rotina no momento agora está totalmente diferente. Então, por exemplo, de manhã é necessário que a gente tome sol. A luz do sol é importante para indicar ao cérebro que a gente acordou, que é hora de vigília. Então, tomar sol pela manhã, não ficar de pijama durante todo o dia, manter uma rotina durante todo o dia, tentar fazer atividade física dentro do possível, manter-se alimentado também com bons alimentos, evitar alimentos pesados antes de dormir, porque isso vai lentificar a digestão e piorar a qualidade do sono. Ter um horário para dormir, um horário para acordar, evitar as sestas, as dormidinhas, os cochilos depois das 4 horas da tarde, porque isso também pode
dificultar a qualidade do sono à noite, evitar as telas, tablets, celulares depois das 20 horas, porque eles são emissores de luz azul. E a gente sabe que a luz azul, ela ativa o cérebro e diminui a quantidade de secreção da melatonina, que é o hormônio do sono. E dependendo do comprimento da luz azul, ela até inibe completamente a secreção de melatonina. Então, a pessoa vai ter mais dificuldade para dormir. Então, assim, em relação ao ambiente também de sono, então deixar a cama para dormir, evitar ficar comendo na cama, jogando na cama, porque o cérebro tem que entender que o estímulo cama tem que dar a resposta sono. Então, isso é super importante. Agora, muita gente, doutora, também fala de alguns relatos de que o sono ele é interrompido várias vezes à noite. Isso pode ser também por conta do emocional? Sim, pode ser sim, porque nós temos os microdespertares mesmo, porque o sono, ele funciona em ciclos, né? A gente tem, em torno de uma noite de sono, por exemplo, de 8 horas, a gente tem mais ou menos uns 4 a 6 ciclos de sono. São divididos em sono REM e não REM. Na parte de sono REM é quando a gente sonha ou tem os pesadelos, e não REM é a parte de reorganização e verdadeiro descanso do corpo. Então, durante esses ciclos, a gente tem microdespertares, porém, muitas vezes, a gente não lembra deles, a gente desperta muito rapidamente e logo em seguida adormece. Só que devido ao que está acontecendo ultimamente, as pessoas estão muito ansiosas, e a ansiedade acaba alterando o sono, então ocorrem mais microdespertares, porque não estão conseguindo aprofundar tanto o sono. Então, os sonos ficam mais superficiais e os microdespertares são mais frequentes. A Vera falou anteriormente que o nosso sonho, ele expressa o nosso interior. De alguma forma, Vera, o sonho, ele pode também despertar algo? Como é que eu estou querendo te explicar? Ele não só reflete o meu dia a dia e o meu interior, ele pode, às vezes, incomodar? Às vezes você tem um sonho esquisito e aquilo tira a tua paz durante o dia? Assim, se a gente tiver um sonho, vamos chamar assim, perturbador, e ele se torna mais perturbador pela dificuldade que o ego tem de compreender o conteúdo, ele realmente nos incomoda. Ele pode criar uma tensão que vai acompanhar você ao longo do dia. E às vezes você nem sabe porque está irritado, porque está inseguro. É um conteúdo que veio deste sonho, é uma energia que está atuando e que você não entende muito bem. Se você, inclusive, não lembra do sonho, esse estado, digamos assim, pode ficar ainda mais, sabe, sensível, mais à flor da pele, e às vezes você nem está sabendo por quê. Se você lembra do sonho e já acorda sabendo, uau, que sonho esquisito que eu tive, uau, 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 você para olhar aquilo, para, como eu digo, conversar com aquele sonho e atenuar um pouco a angústia que ele pode, então, ter trazido à tona, né? Aquele despertar, né? Tipo, graças a Deus foi só um sonho, agora a gente segue a É, nossa vida. graças a Deus foi só um sonho, mas assim, olha, o que o sonho está Hoje, falando? Porque se ele perturbou tanto assim, é porque há um conteúdo aí intenso que você precisa olhar. Por isso ele sacudiu você com tanta força, com tanta veemência. sempre é algo querendo nos avisar, não dá para ignorar os sonhos, então. Não, o Siddhartha Ribeiro, que é esse neurocientista da Universidade do Rio Grande do Norte, ele diz que sonhar é viver. Então, não dá para ignorar o sonho. Nós já o ignoramos, acho que nos últimos 100 anos, de uma maneira assim, bastante prejudicial ao nosso desenvolvimento. Porque os povos antigos, e mesmo hoje, os povos, vamos chamar assim, mais primitivos, eles continuam tratando o sonho como um oráculo mesmo, como um orientador da vida. Mas nós, hoje, buscamos e encontramos
respostas prontas para tudo que você quiser nessa vida. A doutora, como médica, deve saber quanto paciente deve chegar no consultório dela dizendo assim, acho que eu estou com isso porque eu já olhei no Google e eu tenho isso. Sim, Então, é assim muitos. com a vida, é assim que a gente está levando a vida. Só que num outro tempo, nós sentávamos numa roda de família, de tribo, de comunidade, e cada um contava seu sonho. Então, sonhar é fundamental para a vida. E compartilhar esse sonho, então, identificar e colocar ele no local certo também, para a gente continuar bem o nosso dia, então. É fundamental, porque as pessoas até entendem que você precisa ter um terapeuta. Ótimo se você tiver. Muito bom se você puder compartilhar o seu sonho com um profissional que consiga acompanhar você. Mas se não tiver alguém, o Jung também dizia: conte seu sonho para alguém que respeite o seu sonho. A pessoa pode não saber nada, mas só o fato dela ouvir, só o fato dela oferecer um ouvido acolhedor e respeitoso já pode ajudar que o sonhador comece ele a entender o próprio sonho. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre os sonhos da quarentena. Eu volto já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são os sonhos da quarentena. E sobre esse assunto eu converso com a jornalista Vera Leon e com a neuropediatra Evangelina Vieira. Gostaria de começar agora perguntando para a doutora Evangelina, esse período que a gente está vivendo de quarentena ainda é mais difícil para quem já sofria de insônia, doutora? Sim, muito mais difícil, porque aumenta a ansiedade e isso faz com que piore, né? Piore as condições de sono, piore os distúrbios de sono das pessoas. Então, as orientações que a gente tem dado para os pacientes é que evite ficar muito em rede social, vendo muita notícia, para poder diminuir um pouquinho a ansiedade. Então, como não tem como a gente se afastar disso, porque, sobretudo, é uma coisa nova para todos, que escolha um horário do dia para se preocupar com isso. E durante o restante do período, tentar pensar em outras coisas, racionalizar um pouco mais os pensamentos para poder diminuir um pouco a ansiedade e conseguir melhorar a alteração do sono. Está tudo interligado com a nossa saúde mental, na verdade, né? Vera, Sim, alguns tudo interligado. pesquisadores estão coletando sonhos para que sejam analisados posteriormente. O que tantos sonhos poderão apontar para o futuro? É possível a gente já imaginar do que esse estudo está tratando? Olha, eu particularmente não acredito que eles possam apontar para um futuro, mas eles podem dizer como nós estamos lidando hoje com este impacto social, emocional, enfim, da pandemia. Hoje já existem estudos, tem estudo na USP que criou já um inventário dos sonhos, coletando sonhos da pandemia. Tem um trabalho na Universidade de Harvard, que é o Pandemic Dreams, também coletando sonhos. Ou seja, há um movimento muito grande nesse sentido, porque as pessoas estão manifestando essa inquietação por meio dos sonhos, e o que eu acredito é que ali para frente nós vamos poder saber como cada pessoa individualmente viveu esse momento de pandemia e qual a estrutura que individualmente cada um vai ter para viver esse futuro, né? Não tem como você hoje apontar, ter uma seta para o futuro a partir dos sonhos de agora. Eles vão mostrar a realidade de agora e como cada indivíduo está lidando. O que talvez possa apontar é uma perspectiva da doença mental, e eu acho que a doutora aí teria mais informação, porque vai sinalizar para isso, como é que nós estamos nos comportando e como pode evoluir ou se apresentar a doença mental a partir de agora. É isso, doutora? Isso mesmo, inclusive tem um trabalho que foi publicado agora em março, lá em Wuhan, na China, que eles pegaram 2.332 pessoas, né,
nessa coisa de confinamento e observaram que essas pessoas, elas desenvolveram uma alteração como se fosse um estresse pós-traumático. Então, isso trouxe tanto alterações físicas, né, para o corpo, quanto para a mente das pessoas. Então, o medo extremo, o medo da morte, o medo de perder o emprego, o medo de se contaminar, o medo assim do que poderia acontecer, e isso levando a um transtorno do sono importante. Então, quer dizer, isso tudo realmente que está acontecendo, como a Vera falou, sim, pode levar mais para frente a alterações psiquiátricas, psicológicas, sim, para as pessoas. Doutora Evangelina, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações. Eu que agradeço, Roberta, muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Vera. Obrigada. Boa noite, Vera. Muito obrigada também pelas suas informações, pela sua presença. Boa noite, Roberta. Boa noite, doutora Evangelina. E boa noite a todos que compartilharam esse momento sonhando. É isso aí, muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Fique bem, fique em casa, tudo isso vai passar e tenha bons sonhos. A gente se vê. Até mais.